Alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olhe, já estava com saudade de vocês e que bom, já estamos de volta para continuarmos a nossa aula. Em 2021, nós vamos aprender várias coisas novas e a nossa primeira aula é de matemática. Na nossa aula, nós vamos aprender algumas coisas e hoje eu vou começar com a revisão, para a gente relembrar algumas coisas que estudamos. Nesta revisão, nós vamos começar com a adição. Adição é quando nós juntamos os termos. E nós temos parcela, parcela, soma ou total. Veja só, nós vamos ver um exemplo agora, para melhor vocês entenderem como faz a adição. Entenderem não, relembrarem. Jonas tem sua coleção de bolinhas de gude, 37 verdes, 46 amarelas e 44 azuis. Quantas bolinhas de gude ele tem ao todo? Veja só, a palavra-chave aqui é ao todo, então vamos juntar todas as bolinhas. Então, nós vamos ter 37 verdes, 46 amarelas e 44 azuis. Não esquecendo que devemos colocar sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Aí nós juntamos 7 mais 6 mais 4. 7 mais 6, 13. 13 mais 4, 17. Colocamos a unidade e elevamos a dezena para cima da dezena. Aí agora nós juntamos 3 mais 1, 4. Mais 4, 8. Mais 4, 12. Resposta, 127. Vamos ver mais um exemplo. Vejamos esse segundo exemplo. Na caixa de lembranças de Júlia, tem 184 fotos da família. Sua mãe encontrou no porão outra caixa que tinha mais 67 fotografias. Quantas fotografias Júlia tem ao todo? Então, vamos agora montar a nossa continha. Olha só, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Aí nós temos 7 mais 4. 7 mais 4 é igual a 11. Então, coloco a unidade e subo a dezena. Aí eu junto 8 mais 1, 9. 9 mais 6, 15, sobe 1 para cima da centena. 1 mais 1, 2. Então, ao todo, ela tem 251 fotografias. Quando nós vamos responder alguns probleminhas da adição, nós temos que prestar atenção às palavras-chave do problema. E essas palavras-chave referentes à adição são ao todo, total, soma, acrescentar, ganhar, juntar, agrupar, mais e adicionar. Então, essas palavrinhas, elas sempre vão aparecer junto com o problema para você responder. E aí você já vai identificar se ela é adição. Ordem. Nós também temos a posição de um algarismo que representa em um numeral. Todo numeral, ele é formado por algarismos. Cada algarismo representa uma ordem. Olhem só o exemplo primeiro. O número 2050. 2050, ele é composto por 4 algarismos. Então, nós temos 4 ordens. O número 150. O número 150 é formado por 3 algarismos. Então, eu tenho 3 ordens. O número 9. O número 9, ele é formado por um algarismo. Então, eu tenho uma ordem. E o 25? O 25, ele é formado por 2 algarismos. Então, eu tenho 2 ordens. Então, podemos perceber que ordem é a quantidade de algarismos que forma um numeral. Todo numeral, ele pode ser decomposto e ele pode ser composto.
Quando eu decomponho um número, quer dizer que eu vou pegar este número e vou dividir ele em ordens e classes. Já quando eu vou compor, eu vou botar ele por unidade ou por algarismo. Olha só o exemplo aqui, ó. Na decomposição, uma unidade de milhar, mais 3 centenas, mais 2 dezenas, mais uma unidade. Isso eu decompus. Para me compor, eu vou escrever o número 1321, que está representando o quê? Uma unidade de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e uma unidade. 1320 mais 1321. No outro caso, 5 centenas, 500, mais 3 dezenas, 30, mais 8 unidades. Juntando, eu tenho 538. O outro número, 3 unidades de milhar, 3.000, 6 centenas, 600, 3 dezenas, 300 e 0 unidade, nenhuma unidade. Então, eu tenho 3.630. O próximo número, eu tenho 2 unidades de milhar, que são 2.000, mais 4 dezenas, 40. Veja que nesse eu nem tenho a centena, nem tenho a unidade. Então, eu tenho 2.040. Este, então, é a composição deste número. Nós temos também na decomposição. Quando eu vou decompor um número, quer dizer que eu vou pegar este número e vou dividir ele em ordens. E vejam só que eu coloquei uma legendinha para vocês aí. Vermelho, o milhar, azul, a centena, o verde, a dezena e o 2, a unidade. E eu tenho 4 milhares, 6 centenas, 4 dezenas e 2 unidades. Um número, ele vale de acordo com a sua posição no numeral. Então, cada algarismo, ele vai ter um valor diferente dependendo da posição em um numeral. Veja só, o 4, que é o milhar, então ele vai valer 4.000, 4.000 unidades. O 6, ele representa a centena, 100. Então, eu tenho 600 unidades. O 4, ele está no lugar da dezena. Então, neste caso, eu tenho 40 unidades. E o 2, ele está no lugar da unidade. Nesse caso, eu tenho 2 unidades. Nesse slide, eu estou apresentando para vocês uma sequência numérica. O que é uma sequência numérica? É seguir os números de acordo com a indicação. Eu tenho aqui para vocês 3 exemplos. A primeira sequência é a sequência de 2 em 2. Eu tenho 24, mais 2, 26, mais 2, 28, mais 2, 30, mais 2, 32, mais 2, 34. Veja que as sequências elas podem ser finitas, quando eu digo até onde eu quero ir, ou elas são infinitas, quando eu não digo até onde eu preciso ir. A segunda sequência, eu tenho a sequência contando de 5 em 5, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e assim por diante. Na próxima sequência, eu tenho a sequência de 10 em 10. 700, 710, 720, 730, 740, 750. Então, aí, eu tenho uma sequência de 10 em 10. Então, como vocês viram, sequência numérica, eu sigo uma sequência contando sempre o número que eu quero a sequência. Maior que, menor que e igual.
Números maiores que 10. Então, são aqueles que estão acima do 10. Exemplo, 30, 59, 12, 40, 120. Números menores que 10. São aqueles que estão abaixo do 10. Dentre eles, nós temos 9, 6, 4 e 2. Temos aqui um outro exemplo. 345 mais 210, total 555. Este número, ele é menor que 500? Não. Ele é igual a 500? Também não. Então, ele é o quê? Maior que 500. Maior que. Um número, ele pode ser escrito, ou seja, ele pode ser escrito por extenso. É escrever o nome numérico ou o que ele representa. Olhem só os exemplos. Primeiro exemplo, 123. O que é diferente da primeira para o segundo número? O primeiro número é um número cardinal, enquanto o segundo número ele está representando real, ele está representando a moeda brasileira, reais. Então, neste caso, eu tenho 123 reais. O próximo, 1.245. O outro está em real, 1.245 reais e 15 centavos. Então, podemos ver que o número, para ele ser cardinal, nós não usamos real. Para você usar real, ele precisa ter o R cifrão e a vírgula representando o real. Não esqueçamos disso quando vamos fazer a escrita por extenso. Se a adição dá a ideia de juntar, então a subtração dá a ideia de tirar. Quais são os termos da subtração? Os termos da subtração são minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, o resultado aqui é resto ou diferença. Agora, nós vamos exercitar o conhecimento matemático, respondendo algumas continhas da subtração. Na letra A, eu tenho 56 menos 12. Então, eu vou fazer 56 e colocar embaixo o menos 12. Lembrando que eu coloco unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Aí eu vou fazer normal. 6 que tira 2, 4. 5 que tira 1, 4. O segundo exemplo, 388 menos 279. Veja que eu segui a mesma sequência. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Aí eu vou fazer, ó, 8 que tira 9. O 8 é menor que o 9. Neste caso, eu vou precisar tomar emprestado. Emprestado da onde? Da dezena. A dezena aqui, ó, 8 dezenas são 80. Então, eu vou tomar uma dezena emprestada. Tomando uma dezena emprestada, eu vou juntar com o outro número. Ele vai ficar 7 dezenas e o outro número vai ficar 18 unidades. A dezena que é 10, mais 8 unidades. Então, agora eu tenho 18 que tira 9, que vai dar 9. Agora eu fiquei 7 que tira 7. 7 que tira 7, já coloquei que é 0. E o outro, 3 que tira 2, é igual a 1. A mesma coisa no outro, 83 menos 35. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Aí eu tenho, ó, 3 que tira 5. Eu sei que eu não posso fazer isso, porque o 3 é menor que o 5. Então, eu vou tomar emprestado da dezena, que é 80. Eu vou pedir uma dezena emprestada. Se eu vou pedir uma dezena emprestada, ela me deu 10 e eu fiquei com 13.
13 unidades. 13 que tira 5 é igual a 8. No 8, onde era 8, ele ficou 7. 7 que tira 3 é igual a 4. Outro exemplo. 235 menos 23. Vejam que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Aí eu tenho 5 que tira 3, 2. 3 que tira 2, 1. E 2 que eu não tirei nada, eu baixei 2. Resposta, 212. Depois disso, eu não posso me esquecer que ao somar ou subtrair valores monetários, eu sempre vou colocar vírgula embaixo de vírgula, centavo embaixo de centavo, real embaixo de real. Sistema monetário. Só relembrando que todo país ele tem um sistema monetário. E nesse sistema monetário, cada país tem a sua moeda vigente. No nosso caso, a nossa moeda vigente chama-se real. E usamos o dinheiro, que é o real, para comprarmos ou para pagarmos algo. No Brasil, a moeda é o real e o símbolo do real é R cifrão. Nós temos moedas e temos cédulas. As moedas, elas vão de 1 centavo até R$1. 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Eu não coloquei aí a imagem do 1 centavo, porque hoje a gente quase não usa. E dentre as cédulas nós temos R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. E eu não coloquei aí a novidade de 2021, que é a nota, a cédula de R$200. Que nós ainda não temos muitas para a gente estar usando ela constantemente. Essas que eu coloquei são aquelas que nós mais usamos. O nosso sistema, ele tem uma base de 10. O que é isso, base de 10? Ele é contado de 10 em 10, por isso é chamado de sistema decimal. E para exemplificar para vocês, eu coloquei aqui o material dourado. Esse material dourado, nós podemos ver que ele é feito por algumas pecinhas. O cubinho, que vale 1 unidade. A barra, que é composta de 10 cubinhos, que é 10 unidades ou 1 dezena. A placa, ela é composta de 10 barras, 100 cubinhos, então ela forma 1 centena. E o cubo, que é a parte maior, ela é formada por 10 placas, 100 barras e 1000 cubinhos. Então, neste caso, nós temos 1 milhar. O agrupamento da nossa moeda, ela também vai de 10 em 10. Como, por exemplo, em R$10, eu tenho 10 moedas de R$1. Então, eu agrupei de 10 em 10. 10 moedas de R$1 é igual a R$10. R$100. R$100 está agrupada 10 notas de R$10. 10 notas de R$10, eu tenho R$100. Por isso, nós dizemos que a nossa base é de 10 em 10. R$10, 10 de 10 vai dar 100 e assim sucessivamente. Subdivisões do real. Fracionar. Fracionar significa dividir em partes iguais. E como é que eu vou fazer isso com real? Da mesma forma que eu faço na divisão
normal. Eu tenho aqui, ó, uma moeda de R$1. E eu dividi essa moeda de R$1 em 10 moedas de 10 centavos. Então, cada moeda dessa representa 1/10 do real. 1/10 do real. Então, essa é a subdivisão do real. Além do mais, ele também se divide em outras moedas. Ele se divide em moedas de 10, em moedas de 1, em moedas de 5, de 25 e de 50. Olhem esse caso que eu coloquei aqui, ó. 1/100 do real. Então, quer dizer que é 1/100, que é 1 centavo. Uma parte de 100 do real. Olha só. Uma moeda de R$1, eu tenho 10 moedas de 10 centavos. Uma moeda de 10 centavos, eu tenho 10 moedas de 1 centavo. Uma moeda de R$1, eu tenho 100 moedas de 1 centavo. Por isso que eu disse para vocês que 1/100 do real significa 1 de 100. Quando eu peguei R$1 e dividi ela em 100 moedas de 1 centavo. Olha aqui também, R$1. E está aqui, ó, as 100 moedas de 1 centavo, que está representando 1/100 do real. Depois de tudo isso, nós então vamos passar para a multiplicação. Relembrando, multiplicação funciona como uma soma mais rápida. Uma soma onde eu vou fazer mais rápido sem precisar estar fazendo, ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Eu posso fazer o quê? 6 vezes 5 é igual a 30. Então, é uma soma mais rápida do que se fosse uma adição. A multiplicação é uma soma de números iguais. Assim como a adição tem os termos parcela, parcela, soma ou total, a subtração, minuendo, subtraindo, resto ou diferença, a multiplicação também tem os termos. E quais são esses termos? Multiplicando, multiplicador e produto, que é o resultado da multiplicação. Então, esses são os termos da multiplicação. Na tabuada, os resultados aumentam sempre com a mesma quantidade. Eu coloquei aqui o exemplo da tabuada do 6. Então, ele sempre vai aumentar de 6 em 6. 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 12, 6 vezes 3 18. Então, sempre aumentando de 6 em 6. Se eu vou fazer a tabuada do 9, ela vai aumentar de 9 em 9. Se eu vou fazer do 3, ela vai aumentar de 3 em 3. Então, só relembrando como é que nós fazemos. Quando multiplicamos por 2, nós encontramos o dobro. Quando multiplicamos por 3, encontramos o triplo. Quando multiplicamos por 4, encontramos o quádruplo. Quando multiplicamos por 5, encontramos o quíntuplo. E quando multiplicamos por 6, encontramos o sextuplo. Isso significa a multiplicação 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Sempre multiplicamos e obtemos o resultado daquele número. Relembrando, quando queremos multiplicar um número por 10, basta acrescentar um zero à direita deste número. Exemplo, 7 vezes 2 é 14. 7 vezes 20 é igual a 140. Eu tenho aí uma multiplicação por 10. Ainda relembrando, quando queremos multiplicar um número por 100, basta acrescentar 2 zeros à direita deste número. Exemplo, 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 100 é igual a 500. Vamos ver agora outros exemplos de multiplicação.
Agora, vamos ver o algoritmo da multiplicação. Letra A, 24 vezes 2. Então, eu vou colocar o 24, o vezes 2. E vou multiplicar. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Resultado, 48. Veja mais um exemplo na letra B. 45 vezes 5. Montamos, como vocês já sabem, 45 vezes 5. Aí eu vou para a multiplicação. 5 vezes 5, 25. Coloco 5 e subo 2. 5 vezes 4, 20. Mais 2 que subiu, 22. Resposta, 225. Mais um exemplo. 72 vezes 8. Monto normalmente 72, coloco vezes 8. 2 vezes 8, 16. Ponho 6, sobe 1 para cima do 7. 7 vezes 8, 56. Mais 1 que subiu, 57. Resposta, 576. Então, eu procedo sempre desse jeito na multiplicação. Lembrando que quando o número é maior, eu coloco a unidade e subo sempre a dezena. A divisão. O que é divisão? Divisão significa repartir. Repartir significa dividir em partes iguais. É sempre justo dividir em partes iguais, injusto dividir em partes desiguais. E o resto, ele nunca pode ser menor que o divisor. Olha aqui do lado a explicação dos termos da divisão. Nós temos o dividendo, o divisor, o resto e o quociente. Então, lembrando, o resto, ele nunca pode ser maior que o divisor. Lembrem-se disso. O resto nunca pode ser maior que o divisor. Algoritmo da divisão. Para mim fazer o algoritmo da divisão, eu vou montar o algoritmo. Nesse caso, ó, 456 dividido para 2. Aí eu vou fazer o quê? O 4 e vou dividir para 2. Aí eu vou lembrar assim, ó, na minha tabuadinha do 2, qual é o número que multiplicado por 2 dá 4? Lembra que eu expliquei para vocês assim? 2 vezes 2 é igual a 4. Então, eu vou botar o 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vou colocar o 4 ali e vou fazer a subtração. 4 que tira 4 é igual a 0. Agora, eu baixo 5. Eu vou ficar 0,5. O 5 é maior que o 2. Então, eu posso dividir. Eu faço, ó, 5 dividido para 2 é igual a quanto? Na minha tabuadinha, lembra? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 0,4, 0,5 menos 0,4. Vai dar quanto? 1. 5. Que tira 4, sobra 1. Agora, eu vou pegar o 6 e vou descer para perto do 1. Então, eu vou ficar com 16. 16 dividido para 2. Na tabuada do 2, que dá 16, ou chega perto do 16, vai dar quanto? Olha a tabuada, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 12, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16. 16 menos 16, 0. Como eu não tenho mais nenhum número para baixar, então a minha resposta, 228. Esse algoritmo da divisão, nós dizemos que ele é um algoritmo exato, porque ele não deixou nenhum resto. O resto foi 0, 0. Mas existem alguns algoritmos
que eles são não exatos ou inexatos, quando ele deixa um resto diferente de zero. Veja esse exemplo aqui. 79 dividido para 6. 79 dividido para 6. O 7 é menor que o 6. Então, eu vou pegar o 7. E já expliquei que eu tenho que saber a tabuadinha do qual? Do divisor, que é o 6. Aí eu faço, ó. 6 vezes quanto que dá 7, eu chego perto de 7? Eu já sei. 6 vezes 1 é 6. Aí eu vou colocar debaixo do 7, ó. 7 que tira 6, sobra 1. Pronto. Agora eu vou baixar o 9. Veja como ele é fácil. Baixo o 9. Ficou 19. Aí eu venho. Qual na tabuadinha do 6 que vai dar 19 ou chegar pertinho do 19? Deixa eu ver. 6 vezes 2? Não. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 5? Não. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 4? Não. 6 vezes 4 é 24, maior que 19. Então, vai ser quanto? 6 vezes 3. 6 vezes 3 é quanto? 18, pertinho do 19. 19 que tira 18 é igual a 1. Então, esta conta aí, ela não tem mais nenhum número para mim baixar, tá vendo? Então, o resto foi 1. Então, eu digo que essa continha é uma continha inexata, porque ela deixou 1 de resto. Então, conta inexata ou não exata. Agora que eu terminei de explicar todo o assunto, vocês vão fazer a atividade. Nessa atividade, vocês vão iniciar com o cabeçalho, pular as linhas necessárias para que fique bem organizado e caprichar na letra e na organização. Essa tarefinha você vai copiar no caderno. Você pode copiar toda e responder depois, ou pode ir copiando e respondendo na medida que forem copiando. Eu vou deixar aqui, ó, neste vídeo também, o nosso cabeçalho. Como que você deve fazer ele, certo? Vou dar para vocês uma explicação rápida da atividade. Na atividade 1, eu estou dizendo, ó, o dono de uma sorveteria vai servir 78 sorvetes. Desses sorvetes, 36 são de morango, o restante é de chocolate. Quantos sorvetes são de chocolate? Então, vejam que eu vou fazer uma continha aqui para mim saber quantos são de chocolate. 78 menos 36. Número 2, com bastante atenção, você vai copiar essas continhas no seu caderno e respondê-las uma a uma. Número 3, você vai descobrir qual o sinal que está faltando. Pode ser adição, subtração, multiplicação ou divisão. Isso nós dizemos que é uma expressão numérica. Você vai descobrir qual sinal utilizar. No número 4, em um jogo, Miguel fez 130 pontos, Lívia 95 e Sara 86. Você vai analisar esses números para responder a letra A, B, C e D. No número 5, eu tenho também aqui, ó, uma continha. Alexandre estava fazendo aniversário, ganhou alguma coisa do tio, 50 da tia e 85 dos pais. Com quantos reais Alexandre ficou? Olha a palavra-chave, quanto ele ficou. Então, você vai juntar todo o dinheiro que ele recebeu. Número 6. Escreva como se leem os números. Então, você vai escrever por extenso, 568. Você vai escrever como é que você lê cada um deles. Olha, cuidado com as letrinhas, com o SS, a palavra 50. Prestem atenção para não cometer esses errinhos que são assim bem fáceis, que é mais falta de atenção. Número 7,
você vai associar cada sentença da coluna 1 com a resposta da coluna 2. Exemplo, 6 vezes 3 é quanto? Você vai botar a letra A. 4 vezes 7 é quanto? Colocar a letra B. 5 vezes 2 é quanto? A letra C. 2 vezes 3 é quanto? A letra D. Essa daí, ó, mamão com açúcar. Muito fácil. Não precisa nem demorar muito nessa questão daí. Olha esse probleminha. Nesse probleminha, eu estou falando sobre uma gincana. A professora do quarto ano realizou uma gincana na Semana da Matemática. Foram formadas 3 equipes. Cada uma dessas equipes tinham 8 crianças. Quantas crianças participaram dessa gincana? Olha, muito fácil. De que é esse problema? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? Muito fácil, hein? Aqui também vem a ideia de quádruplo. Lembra que eu falei? Quádruplo significa o quê? Multiplicar 4 vezes. E assim sucessivamente. A 10 está falando de dúzia, então, dúzia, 12. Quantos ovos terão em 4 caixas? Não vou dizer como vocês vão responder isso daí. Esse daqui, no número 11, vocês vão fazer as continhas e marcar aquela que estiver correta, certo? E a número 12, você vai ver o tempo de existência de cada invenção dela de acordo com o ano. Olha, como por exemplo o patins. O patins, ele foi inventado em 1863. Hoje, 2021, tem quantos anos que o patins foi inventado? Qual o tempo de existência dele? E assim por diante. E o número 13, você vai completar o labirinto usando multiplicação, adição, subtração e também a divisão. Você vai usar as 4 operações, que foi aquilo exatamente que nós vimos hoje nesta aula. Ó, beijos para vocês e até a próxima aula.